É muito comum, quando a gente está diante de uma situação nova, desconhecida, a gente sentir medo e a gente se paralisar por esse medo. Seja por conta de traumas que a gente teve e ali ativam gatilhos que paralisam a gente e é fisiológico, a gente realmente fica paralisado, ou por conta de experiências ruins que você passou. Aí o seu cérebro ele acaba tendo uma visão negativa, vendo perigo onde não tem. Sua visão ela fica distorcida. Mas não importa o porquê, importa que é comum a gente sentir medo, inseguranças em diversas fases da nossa vida, principalmente conforme a gente vai crescendo. Cada degrau da escada que a gente vai subindo é algo novo, é algo diferente, são novas responsabilidades, é uma nova fase. E se a gente não tiver inteligência emocional para lidar com isso, se a gente não for uma mulher blindada, a gente vai paralisar. Mas tem uma coisa que, como terapeuta, eu quero deixar muito claro aqui para você, que é muito importante você saber diferenciar desconforto de insegurança. Nós precisamos agir, se movimentar, mas respeitando os nossos limites, porque o trauma, ele acontece quando os nossos limites do corpo são ultrapassados. E isso é algo que não dá para listar, sabe? É algo muito individual que é de pessoa para pessoa. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu sei quais são os meus limites, eu sei até onde eu consigo ir. Por exemplo, eu vou compartilhar com você aqui uma dificuldade que eu tenho, que é um desafio. Eu tenho alguns traumas relacionados a falar em público. E hoje eu tenho um grande problema com isso, de falar em público. Se hoje alguém me convidar para fazer uma palestra, por exemplo, seja para 5 pessoas, mas para mim vai ser um desafio. E já aconteceu de quando eu lancei meu primeiro livro, Barack Elohim Sabedoria em Frases, que hoje ele não está mais disponível à venda. Quando eu lancei esse livro, eu estava numa igreja e lá nessa igreja a líder dos adolescentes me convidou para uma palavra para eles ali num encontro. E eu já sempre tive um problema aí com adolescente, porque a minha adolescência foi a pior fase da minha vida, foi muito traumatizante. Então, até hoje eu ainda tenho um pouco assim de receio de adolescente. É só falar a palavra, não é o adolescente, a palavra adolescente já me remete ao passado, então é um gatilho para mim. E foi muito desafiador para mim ir lá e fazer essa apresentação. Eu só tinha que falar do meu livro, da importância do devocional, porque ele é um livro de devocional, mas é um livro de bolso, de frases e versículos. Então todo dia lá tinha uma frase que Deus me entregou e um versículo, né, que justificava aquela frase. Então era como se a frase fosse, na verdade, o complemento do versículo, para ajudar as pessoas a terem o hábito de fazer um devocional de uma forma mais leve. Quando eu fui falar sobre a importância do devocional, foi muito difícil, porque além de eu ter que lidar com essa dificuldade de falar em público, era uma sala com mais ou menos umas 20 pessoas, adolescentes. São adolescentes, né? Na verdade não era nem adolescente, eram pré-adolescentes. E eles não prestavam atenção, ficavam olhando pra minha cara com aquela cara assim, o que essa mulher tá falando? Sabe? Aquela cara de desdém. Então foi desafiador. Mas eu fui e eu me orgulho disso. Hoje, se me convidassem para fazer uma palestra nesse momento, eu já não iria. Por quê? Porque eu estou fugindo? Não. Porque eu sei que essa é uma dificuldade que eu preciso trabalhar e que envolve muitas coisas, envolve inclusive minha personalidade, enfim, envolve limitações que eu tenho como pessoa mesmo. E então é um gasto de energia e de tempo muito grande. Então, nesse momento eu estou com foco nos meus livros, nos meus cursos, em outras coisas. E eu não gostaria de desfocar disso para ter que focar em uma palestra, por exemplo, que gastaria muita, mas muita energia minha. Eu entendo que agora não é o momento, isso ultrapassaria os limites do meu corpo, já que eu já tive um trauma, vários traumas relacionados a isso. E aí, quando acontece esse tipo de situação, como que a gente consegue diferenciar? Porque tem uma diferença entre desconforto e insegurança. Nesse caso da palestra, por exemplo, para mim é uma insegurança. Não é algo apenas desconfortável, é muito maior que o desconforto. E eu vou explicar para você qual que é a diferença e como que você vai diferenciar
essas duas coisas para que você não se retraumatize ou não gere algum trauma. O desconforto nós vamos sentir diante de situações novas e desconhecidas. É normal, porque o nosso cérebro ele busca o tempo todo por segurança e estabilidade. E uma situação nova, ela não nos dá segurança e estabilidade, ela nos dá incerteza, então a gente vai sentir esse desconforto, é comum. Insegurança nós sentimos quando aquela determinada situação, ou tem algum gatilho ali, algo que nos remete ao passado, a traumas, a experiências ruins que nós tivemos, e aquilo gera em nós uma insegurança. O nosso corpo fala assim, ó, peraí, não estou me sentindo bem, não estou me sentindo pronto para esse momento, eu preciso me preparar. Vai com calma, senão vai dar ruim. Por isso a importância do autoconhecimento, porque somente você vai saber diferenciar se é um desconforto ou uma insegurança. Então você tendo o autoconhecimento e tendo essa noção, por exemplo, usando o meu caso, eu sei que no meu caso é um trauma, é uma ferida que ela não foi tratada. Então eu não posso simplesmente ir lá e encarar de frente. Esse encarar de frente, se de repente eu tiver alguma situação ruim ali, uma experiência ruim diante desse ato de coragem de ir lá e fazer, vai me retraumatizar, porque vai reforçar a minha crença de que falar em público é ruim. Pode ser que eu vá, dê o passo e dê tudo certo, seja maravilhoso? Pode. Tanto é que no ano retrasado, eu fui convidada para dar uma entrevista num programa de televisão. E foi algo assim pra mim que eu desejava, mas eu jamais aceitaria, por medo. Mas eu fui e foi maravilhoso. Hoje eu tenho na minha bagagem uma entrevista que eu dei na televisão. Foi uma experiência muito enriquecedora, não foi traumatizante. Aquilo me fortaleceu muito, mas foi aquela experiência. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas se tivesse acontecido alguma coisa ali que eu fosse exposta, eu me sentisse ridicularizada, envergonhada, ia me retraumatizar. E eu não ia mais querer aceitar esse tipo de experiência, de situação por conta disso, porque ia só reforçar a minha crença de que falar em público é ruim. Então você precisa ter esse autoconhecimento para saber, ó, eu tô me sentindo confortável, mas assim, o confortável no sentido de dá para ir, eu tenho um desconforto aqui, mas eu consigo ir. Se sim, vai lá. É assim que a gente tem que agir. Se você tem uma insegurança e você identificou que isso é uma insegurança, dê pequenos passos. Como eu fiz, hoje eu não falaria, não aceitaria ir em um congresso, dar uma palestra, algo assim, de falar em público. Hoje, nesse exato momento. Pode ser que quando você estiver assistindo eu já tenha dado uma palestra, por exemplo. Mas hoje eu não aceitaria. Só que não quer dizer que eu tô paralisada por conta desse medo. Eu dei passos, eu fiz a apresentação lá para os adolescentes, que já era um trauma meu, já tinha ali, né, um negócio. Eu dei uma entrevista na televisão, eu dei vários passos que eu achava que eu não conseguiria. Foram espaçados, assim, anos depois. Sim, foram momentos bem distantes, mas eu dei esses passos. E eu não fiz terapia para dar esses passos, eu consegui dar esses passos sem estar fazendo um tratamento, por exemplo. Mas naqueles momentos eu estava bem para fazer aquilo. Então você precisa do autoconhecimento para saber, para ter esse feeling, para ter esse entendimento se dá para você ir ou não. E claro, esses movimentos eles precisam existir, mas em pequenas doses. Claro que tem determinadas questões que a gente precisa resolver em terapia, precisa de acompanhamento, às vezes precisa até de uma medicação, é muito importante. Mas no meu caso eu sou terapeuta, então eu já tenho um conhecimento sobre essa questão de saúde mental, então eu consigo sozinha, sem acompanhamento, lidar com algumas coisas. Mas quem não tem, é muito importante estar ali em terapia, ter um acompanhamento. E conforme você vai dando esses pequenos passos, essa insegurança ela vai se transformando somente em desconforto e aí sim você está segura para continuar. E conforme você vai dando mais passos, esses desconfortos juntamente com a ação, com o movimento se transformam em coragem e quando você vê, você já superou. Você pode até sempre, toda vez que vai, no caso de falar em público, toda vez que vai lá dar uma palestra, você fica nervosa, você fica ansiosa,
fica um pouco desconfortável, mas isso é somente para te equilibrar, para você se lembrar de tudo que você viveu, de tudo que você passou para chegar até aquele momento e você não deixar que aquilo suba a sua cabeça e você volte ao equilíbrio. Tenha sempre humildade e seja uma pessoa, uma mulher centrada, focada.